Olá, eu me chamo Lucas e eu vou estar trazendo aqui alguns tópicos relevantes e interessantes sobre os testes de software, né? Bem, eu gostaria de poder estar com contato visual, tenho um contato direto, mas infelizmente eu não tenho uma câmera, webcam para gravar e nem estou fazendo a apresentação presencial, né? Mas não vai ser um problema, bora lá. A visão geral do que vai ser apresentado aqui diz respeito à relevância dos testes, trouxe também alguns tipos de testes com exemplos e por fim eu vou fazer um adendo a respeito da inserção da cultura de testes nas metodologias de desenvolvimento, né, cascata e ágil. Bom, antes da gente falar sobre os testes, nós temos que falar um pouco sobre o SDLC, ou seja, o ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? Aqui a gente tem uma representação com 6 etapas. Claro que essas 6 etapas podem estar organizadas de uma forma diferente, podem ter etapas que se repitam. Tudo vai variar de acordo com a metodologia de desenvolvimento que tenha sido adotada, né? Mas os testes de software vão estar sempre presentes. Bom, alguns tópicos relacionados à qualidade de produto, né? Nós temos a produção de um produto correto e corretamente. O que seria um produto que foi desenvolvido correto? É um produto que atende os requisitos que foram definidos pelo cliente e que no final vai cumprir a sua finalidade proposta, né? E a verificação desse produto, ou seja, a conferência dos requisitos, se os requisitos definidos foram produzidos, cumpridos. E apesar de se parecerem verbalmente, correto com corretamente, nós temos que um produto desenvolvido corretamente se refere à produção de um produto da melhor forma, ou seja, seguindo boas práticas de desenvolvimento, cumprindo e seguindo todas as legislações que possam estar em jogo, a exemplo de tratar dados sensíveis, né? E por fim, a gente tem a validação, né? A validação é uma das partes mais importantes na hora da entrega do produto, eu acredito. Seria o momento em que o cliente vai poder verificar e validar se é aquilo mesmo que ele espera, se é aquilo que ele quer, né? Há tempo de poder fazer algum ajuste, de poder fazer alguma correção, enfim. Mas vamos lá. Por que testar um software? Eu trouxe aqui alguns exemplos bem interessantes relacionados a foguetes e mísseis. São exemplos que tem de monte. Monte mesmo. Eu trouxe aqui 3. O primeiro a gente vai falar sobre o foguete Ariane. Foi um foguete que explodiu em 40 segundos após seu lançamento, né? Esse foguete, na verdade, era um lançador descartável que era designado a colocar satélites artificiais em órbitas geoestacionárias. Ou seja, de uma forma mais simples, ele era um foguete descartável que colocava satélites em órbitas projetadas na linha do Equador, certo? O seu primeiro lançamento foi em 1996, né? Teve um investimento considerável de 8 bilhões de dólares. E explodiu depois de 40 segundos por causa de um overflow, ou seja, não houve um alocamento de memória ideal. Teve um número resultante de um cálculo que precisava de 64 bits para ser armazenado, porém foram fornecidos 16 bits apenas. Isso resultou em um prejuízo de 370 milhões de dólares, né? Um dinheiro grande. Trouxe aqui um míssil, dessa vez, um míssil americano. Esse era um míssil que estava inserido no contexto da Guerra do Golfo, né? Ou seja, era um conflito armado entre o Iraque e os Estados Unidos, né? Esse míssil ele tinha um propósito, ele tinha que interceptar ataques, ou seja, ele tinha o propósito de atingir um míssil de ataque de forma a projetar sua explosão longe da superfície, reduzindo possíveis danos, né? Porém, teve um erro de arredondamento. Por causa de um erro de arredondamento, 28 soldados perderam sua vida e outras 100 pessoas se feriram, né? E o foguete não foi interceptado, o míssil de ataque, no caso iraniano, perdão. Temos aqui o foguete Mariner 1. Ele explodiu 5 minutos após seu voo, né? Ele está num contexto da Guerra Fria, ou seja, União Soviética e Estados Unidos disputando muita coisa, né? Bom, tiveram muitas deduções matemáticas que foram feitas à mão e foram transcritas para o software, né? Porém, teve um problema, teve um erro, né, nessa transcrição. Esse foguete ele tinha que fazer um reconhecimento até Vênus. Não deu tempo nem de sair daqui direito. Mas o que ocorreu? Teve um hífen que foi omitido, né? E esse hífen fez com que a nave ignorasse todos os dados enviados para o computador até que o contato fosse reestruturado. E quando esse hífen foi ignorado, algumas informações falsas chegaram ao sistema de controle da nave. E nesse caso, o computador ordenou que o foguete fosse para a extrema esquerda e apontasse o nariz para baixo, né? O foguete, obviamente, obedeceu e caiu, né? Um prejuízo de 80 milhões de dólares e uma notícia no New York Times, né? Por falta de um hífen, o foguete de Vênus foi perdido. A credibilidade foi um pouco para baixo, né?
Mas deixando um pouco os exemplos de lado, bora falar um pouco aqui a respeito dos tipos de teste, né? Existem diversos tipos, com diversos propósitos, e eu trouxe aqui alguns deles. Os primeiros e mais primitivos, eu acredito, seriam os testes de caixa preta e os testes de caixa branca. Os testes de caixa preta, eles têm por propriedade não dar acesso ao código, ou seja, você vai estar testando sem saber como aquilo foi desenvolvido, o que acaba gerando para a pessoa que está testando uma imparcialidade quanto à metodologia de codificação, né? E proporcionando uma preocupação apenas com o funcionamento do que está sendo testado. Ou seja, aqui a gente vai ter entradas, o código vai estar invisível, nós não estaremos tendo acesso, e a gente vai ver se as saídas batem com as entradas, né? O teste de caixa branca é oposto ao de caixa preta, ou seja, há o acesso ao código, né? E além da gente testar se as saídas esperadas vão estar sendo produzidas, a gente vai fazer uma avaliação do comportamento interno do que está sendo testado, observando aspectos lógicos, fluxo de dados, né? E verificando se a implementação lógica foi ideal, né? Podendo fazer até correções de escrita, por exemplo. Ademais, temos outros tipos de testes, os testes unitários e os de integração, são testes muito importantes. E o teste unitário diz respeito àquele teste que é referente à menor unidade de código possível, né? A gente vai testar todos os pequenos componentes, um a um, métodos, funções, e procurando validar características não funcionais também, como vazamento de memória, e características funcionais, como teste de decisão, né? Se os if e else estão funcionando corretamente. Bom, nós temos o teste de integração, que vem após o unitário, né? A gente vai unir essa unidade de código que foi testada unitariamente no todo. Ou seja, o teste de integração a gente une um pequeno trecho de código no todo, no software por um todo. E ele é mais complexo, logicamente, para a gente estar tratando de todo um contexto, de todo um software, todo um desenvolvimento, né? E a gente tem que garantir que a funcionalidade do projeto vai continuar ok, né? A partir da inserção dessa nova unidade de código. E procurar possíveis conflitos entre os componentes. A partir do momento que a gente insere algo novo, a gente tem que conferir se tudo aquilo que já está lá continua funcionando corretamente. E aqui eu trouxe uma pequena representação só para mostrar como funcionaria, né? A gente tem um teste unitário, testando uma nova unidade. Depois que essa etapa é realizada, a gente faz a inserção no todo, né? E faz o teste de integração. Ó, a gente tem aqui as unidades que já estavam existentes, a nova unidade que foi testada anteriormente, e aí a gente faz o teste de integração nesse todo. Sobre os testes de segurança, nós estaremos fazendo um adendo aqui muito importante de que não há um software 100% seguro, não tem como dar essa garantia de que aquilo que eu estou fazendo é 100% seguro, né? E para isso a gente segue algumas normas, segue algumas convenções, né? Dentre elas a ISO IEC 27000, né? Que converge para o sistema de gestão de segurança da informação, né? O SGSI. E quando a gente está desenvolvendo um software, a gente tem aquela etapa, né, anterior de definir os requisitos. E dentre esses requisitos são definidos esses requisitos de segurança, né? Algumas restrições são feitas no escopo. Até quanto você quer esse software seguro, até quanto você precisa, até quanto é válido implementar certos mecanismos de segurança, né? E aí a gente tem uma diferença entre violação de segurança e violação de privacidade, que eu vou estar trazendo aqui. A violação de segurança diz respeito à proteção, ou melhor, à invasão dos dados a partir de ataques, né? Ataques cibernéticos, certas violações. E as violações de privacidade diz respeito a falhas da segurança dos dados. Ou seja, aqueles meus dados que não são tratados corretamente, que podem ocorrer vazamentos, não necessariamente por um ataque, mas por uma violação de privacidade, certo? Bom, alguns aspectos funcionais são testados, como criptografias, autenticações, e aspectos não funcionais também, como o teste de estresse e de DOS, né? Que seria o DNS of Service distribuído, né? Ou seja, de uma forma informal, são realizadas tantas requisições a um servidor ao ponto de que ele se torne capaz de enviar resposta para todas as requisições, ficando estressado e parando o seu funcionamento, né? É assim que funciona um ataque de DOS, ou DOS. A diferença do DOS para o DDoS é que o DDoS ele é distribuído, ou seja, ele vem de vários lugares. O DOS ele vem de um único lugar, ele é direcionado no mesmo local. Bom, vou trazer aqui um tópico bem interessante relativo ao Bug Bounty, né? Os programas de Bug Bounty, que são programas de recompensa,
voltados para hackers éticos que acabam ganhando reconhecimento nesse processo, né? Eles têm por objetivo testar a segurança de um software X, disponibilizado por uma empresa X, certo? E aí a gente tem o Exploit Zero Day, que seria referente à seguinte situação. Vamos supor que um hacker não ético, né? Um hacker, ele descobriu uma vulnerabilidade antes de que os proprietários soubessem dessa vulnerabilidade. Ou seja, o que torna inviável que eles façam algo a respeito, né? Isso aí seria o dia zero, né? Do exploit, ou seja, da vulnerabilidade. E qual seria a vantagem do bug bounty, né? A maior vantagem seria a economia. É muito mais econômico você, em certos casos, contratar hackers éticos para participar desses programas de recompensa ou disponibilizar para um público mais geral mesmo, e para que eles possam descobrir falhas de segurança e a gente possa descobrir de forma mais localizada ao contratar um profissional mais especializado, né? Pode acabar sendo mais caro. E é um programa difundindo em empresas muito grandes como a Microsoft, Google, Facebook. Ou seja, é um programa bem interessante, né? Bom, sobre os testes automatizados, ele é bem interessante porque acaba dispensando certos processos que antigamente fossem manuais, dá uma possibilidade a maior escalabilidade, maior qualidade, acaba favorecendo também entregas mais contínuas e existem diversos tipos de testes automatizados, né? Podendo ser o de unidade, de integração, de serviços web, de interface gráfica também. Eu vou estar trazendo aqui 3 desses 4, né? Com exemplos. E os testes automatizados, eles trazem essa filosofia, né? De que é rápido, reutilizável e confiável, né? Bom, vamos falar um pouco sobre os testes automatizados de unidade. Eu trouxe um exemplo em Python, mas os testes automatizados de unidade, eles vão estar trazendo sempre essas características aqui, ó, de um funcionamento individual dos componentes, sempre funcionando corretamente, né? E podem ser executados a qualquer momento. E a gente tem alguns frameworks, algumas tecnologias específicas para automação desses testes de unidade, né? A gente tem o JUnit para o Java, o PHP Unit para o PHP, o PyTest para o Python, né? E aqui eu trouxe um exemplo em Python, né? A gente tem essa função aqui que tem por objetivo somar todos os números que sejam positivos. Ele recebe por parâmetro uma lista de números. E aí a gente inicializa um variável com valor 0. A gente vai percorrer essa lista de números. Se o número n for maior que 0, a gente vai incrementar nessa variável aqui. E aí por fim a gente retorna a soma desses números. E aqui abaixo a gente tem esse teste, né? O teste de unidade. Por que é um teste de unidade? Porque a gente está testando essa função aqui. Ou seja, a gente está testando um pequeníssimo trecho de código. Nós temos aqui 3 etapas que estão presentes nos testes de unidade, né? Seria o arrange, que seria o arranjo dos pré-requisitos para que o teste seja realizado. A gente tem o act, que seria a ação vital para o teste, né? E a conferência, que é o assert. Assert. Me perdoe em inglês. Bom, vamos definir aqui uma lista de números, né? A gente tem aqui, ó, 0, menos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, os números positivos seriam 2, 3, 4, 5. O 0 ele não entra em jogo porque não tem relevância numa soma, né? A gente tem aqui a hora de que a gente vai estar testando essa função. Ou seja, a gente vai estar atribuindo nessa outra variável o resultado da chamada dessa função, definida aqui em cima, passando essa lista que foi definida acima. E por fim a gente tem a conferência, né? A gente espera que o resultado seja 14 e a gente vai e faz aqui o teste. A gente vê se o resultado obtido é o esperado. Bom, a gente tem também alguns testes de APIs, né? Serviços web. Ele sempre vai garantir também o funcionamento individual de cada componente, né? Ele tem por propósito estabelecer sempre uma boa comunicação, uma possibilidade de comunicação bem interessante entre cliente e servidor, né? E esses testes estão presentes em arquiteturas SOAP e REST, né? São arquiteturas bem interessantes, definidas para poder possibilitar até com que testes possam ser feitos mais facilmente, né? E aí tem alguns frameworks como o JUnit e o Mockito, né? E de uma forma geral aqui, fazendo uma explicação bem breve de como funciona a API, a gente tem aqui uma aplicação, um sistema web que vai estar fazendo o consumo de uma API. E aí ele envia uma requisição para essa API. E essa requisição pode ser, por exemplo, eu estou consultando um funcionário de um banco de dados, certo? Precisamente de um banco de dados. Ou seja, a aplicação vai estar fazendo a requisição para a API vai analisar essa requisição
E por fim, depois de analisar essa requisição, ele vai fazer a mesma requisição para o banco de dados. O banco de dados vai retornar a resposta para a API e a API, por fim, vai retornar para a aplicação essa resposta que o banco de dados retornou. Ou seja, fiz a requisição de um funcionário, a API analisa se essa requisição é possível ser realizada, se eu tenho autenticação, autorização para isso. Faço o mesmo banco de dados, o banco de dados me devolve esse funcionário que eu solicitei e, por fim, a API vai e devolve o funcionário para a aplicação. Esse é o propósito de uma API. E aí, como funcionaria isso na prática? Eu trouxe aqui um exemplo em Java. Ele tem que testar o código de resposta, né? Ele espera que seja um 200 nesse caso, ou seja, ok. Aqui a gente cria uma variável, né? O arrange. A gente cria essa variável que vai guardar a resposta da requisição. A gente atribui essa variável criada aqui em cima a seguinte função aqui, a função rest_asserted.get, e aqui eu moquei a forma de exemplificar uma API que vai retornar uma resposta, né? Ou seja, eu vou estar guardando aqui a resposta dessa requisição nessa variável. E por fim, dessa resposta eu quero apenas o código de status, ou seja, se foi bem sucedido, se foi um 200, um 204, um 201, um 400, 500, enfim. A gente espera que seja um 200. E aqui eu faço o assertion, né? A conferência se a gente teve o código 200 esperado, né? Bom, sobre a metodologia cascata, a gente tem um processo muito pragmático, né? Rígido a documentações, com pouco ou quase nenhuma abertura a ajustes. A gente tem a responsabilidade dos testes adequada aos analistas de testes, né? E a partir do momento que um analista de teste faz uma correção, diz, olha, tem que corrigir isso aqui, não deu certo, não passou no meu teste. Eram os desenvolvedores que eram responsáveis pelas correções, né? Isso acabava propondo algumas disputas internas na equipe, né, entre analistas e desenvolvedores, o que acabava provocando perca de produtividade e desentendimentos em equipe, que não era algo bem interessante, né? Por fim, sobre a metodologia ágil, a gente tem aquela filosofia, né, de entregas constantes, interativas com o cliente. A gente tem uma segregação de funções, um trabalho em conjunto, né? Mas voltando sobre a parte do desenvolvimento, a gente tinha um contexto de mercado em que havia um paradigma em que os engenheiros de software não deveriam conduzir os testes, né? Eles não deveriam ser responsáveis pelos testes. Mas, dentro da metodologia ágil, a gente não tinha uma necessidade muito grande de um testador, de um quality assurance. Por quê? Porque os engenheiros de software já entendiam bastante sobre qualidade de software, já eram capazes de poder fazer os seus próprios testes, de conduzir os seus próprios testes. E por isso, os testes de software eram atribuídos aos próprios engenheiros de software, né? Bom, eu espero que tenha ficado claro e que a relevância da importância dos testes e dos tipos de testes que eu apresentei tenha ficado interessante, tenha dado para entender. E era isso que eu queria trazer para vocês, que eu queria apresentar. Gostaria de estar fazendo isso presencialmente, né? E me perdoem pelos cortes se eu tive alguns problemas de gente me atrapalhando, barulho na rua, enfim. Mas era isso. Muito obrigado. Até logo.